pessoal dos oitavos anos, como prometido, para os oitavos anos aí no vídeo anterior, vamos fazer agora uma forma de exercício, né? Uma espécie de exercício para vocês me dizerem quais verbos são regulares, quais verbos são irregulares, numa lista que eu vou ler aqui, tá? Então, eu vou ler um verbo. Posso até dar o significado para ele, a tradução dele, tá? Para ficar mais fácil para vocês. E vocês vão me dizer se ele é regular ou irregular. E depois eu releio de novo, corrigindo, ok? Vamos lá. O primeiro verbo é o verbo see. E aí? Regular or irregular? See. Aí, que é o verbo ver. See. Regular or irregular? Digam aí. O segundo verbo, watch. Watch. O verbo assistir, de assistir televisão, watch. Regular or irregular? Vocês podem anotar no caderno se quiserem, tá bom? Outro verbo é o verbo cover, que é cobrir, cobrir alguma coisa. Cover. Regular ou irregular? Regular or irregular? Como vocês colocariam? Cover. O verbo walk. Walk. Andar. Walk. Regular or irregular? Como vocês classificariam? E outro verbo é make. Make. Tá? De fazer. Make. Regular or irregular? Outro verbo é do. Esse é fácil, né? Do. Também é o fazer. Fazer alguma tarefa. Do. Fácil saber se ele é regular or irregular. Work. O verbo trabalhar. Work. Regular ou irregular? Regular verb or irregular verb? Face. Face. Você já viu no vídeo passado, né? Então dá para saber se é regular ou irregular. Verbo encarar. Face. Vamos aí. Mais alguns. Repair. Reparar, consertar alguma coisa. Repair. O verbo repair is regular or irregular? Another one. Outro. Sweep. Sweep. O verbo varrer. Varrer. Com a vassoura. Varrer. Sweep. Regular or irregular? Tell. Tell. O verbo contar. De contar uma história. Tell. Regular or irregular? O verbo count. De contar, no sentido de contar números. 1, 2, 3, 4, count. Okay? Count, regular or irregular? Climb. Climb, que é o verbo escalar. Okay? Escalar uma montanha, escalar uma árvore. Climb. Okay? Regular ou irregular? Speak. Verbo falar. Speak. Um exemplo na frase, do you speak English? Okay? Speak, esse speak é regular ou irregular? O verbo win, win, de ganhar, vencer, win. Regular or irregular? Tentem lembrar do passado dos verbos, tá, gente? Lembrou do passado, se descobre. E, por último, o verbo write. Write, de escrever, verbo escrever, write. Regular or irregular? Muito bem, já classificaram aí? Vamos ver o quanto vocês acertaram. Só mostrar os verbos que eu escrevi
Aqui tá, ó, um por um, one by one, que eu li. Eu tenho que ver aqui, senão não vou lembrar. See, watch, cover, walk, make, do, work, face. Vou mostrar a outra parte. Repair, sweep, repair, sweep, tell, count, climb, speak, win e write. Tá? Esses foram os verbos. Vamos corrigir então. Se, o verbo se, ele é irregular. E irregular, por quê? Só lembrar do passado dele. O passado de se é só. Tá? S-A-W, só. Okay? Para falar eu vi, I saw. Okay? Eu vejo, é I see. Eu vi, I saw. Então, por isso que ele é irregular. O verbo watch, assistir, ele é regular. Ele é regular. Porque é só acrescentar o ed nele para formar o passado. Watched. Fica watched. Tá? Ele mantém a forma básica. Tá? Cover. Cover. Ele também é regular. It's a regular verb. É um verbo regular. Porque para falar eu cobri, é só falar I covered. Com ed, acrescentando o ed. I covered. Walk. O verbo andar. Walk. Ele é regular. Ok? É só acrescentar o ed para formar o passado. I walked. She walked. Tá? Ela andou. They walked. Eles andaram. Tá? Ele é totalmente regular. Make. Esse não pode mais errar. Make, ele é irregular. Por quê? Porque o passado de make é made. Made. Okay? She made a cake yesterday. Ela fez um bolo ontem. Tá? Made. Passado de make é made. Então ele muda. Tá? Então é irregular. Do. Esse também é simples. O passado de do é did. Então ele é irregular. Ok? O verbo fazer. Fazer tarefa. Work. Work. Ele é regular. Para formar o passado dele, é só acrescentar o ed. Worked. Worked. A gente vai ler com som de T, mas ele é escrito com ed. Worked. Okay? I worked. Eu trabalhei. She worked. Ela trabalhou. He worked. Ele trabalhou. Face. Face. Ele é regular. Totally. Tá? Totalmente regular. Passado de face é faced. Right? Repair. Repair também é regular. It's regular. Okay? Repaired é o passado dele. Repaired. Tá? Totalmente regular. Sweep. Sweep. Esse é irregular. Passado de sweep é swept. Okay? Passado de sweep é swept. Então ele vai mudar. Então por isso ele é irregular. Tell. Verbo tell. Tell me a story. Conte-me uma história. Tell. It's irregular. Okay? Porque o passado de tell é told. Told. Okay? I told you a story. Eu te contei uma história. They told me something. Eles me contaram algo. Me disseram algo. Tá? Told é o passado de tell. Então, tell é irregular. Já o count é regular. Regular. Eu contei, I counted. Okay? I counted. Regular. Okay? Climb. Climb, it's totally regular. Tá? O verbo climb é regular, o verbo escalar. Para falar eu escalei, I climbed. Tá? Só acrescentar o ed no final. Tá? Verbo speak,
falar, de falar um idioma. Speak. Ele é irregular. Okay? Passado de speak é spoke. Okay? Spoke. Então, por isso que é irregular. Win. Win, esse daqui muita gente sabe. Irregular. Okay? Irregular. Por quê? Porque o passado de win é won. Won. Tá? Eu venci, eu vou falar I won. Eu venço é I win. Eu venci, I won. Okay? W-O-N. I won. E por último aí, o verbo write, de escrever. Write, que é W-R-I-T-E. Write. Ele é irregular. Por quê? Porque o passado de write é wrote. Então ele muda de forma. Wrote. Ok? Write, wrote. Então, essa aí é a diferença, gente, entre os verbos regulares e irregulares. Agora, que nem eu falei no outro vídeo, como é que eu vou fazer para saber que um verbo é regular ou irregular? É o costume com o idioma. Né? Quanto mais a gente for lendo texto, for fazendo exercício, for tendo mais e mais contato com a língua inglesa, aprendendo mais e mais coisas, a gente começa a identificar. Esse verbo é irregular, esse é regular, esse aqui é irregular. Vai ter hora que, quando a gente chegar num nível mais avançado, a gente vai olhar para um verbo e falar assim, eu acho que esse verbo é irregular. E a gente vai consultar na tabela e, de fato, é. Tá? Mas não tem regra. Tá? A regra é saber, igualzinho em português. Tá? Como é que eu sei quando um verbo é regular em português ou é irregular? Tá? Não tem regra para detectar. É a fala, tá? É o costume. Tudo bem, gente? Então, esses são os vídeos aí para essa semana para os nonos anos. Tá? Ainda vou gravar os podcasts. Tá? Vou ver a melhor forma de fazer isso, da forma mais clara possível para vocês. E vou mandar ou pela Charlene ou nos grupos. Tá? Mandando pela Charlene, não põe nos grupos, mas tudo bem. Vou mandar os podcasts. And that's all. See you. Bye bye.